Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Deixa eu te perguntar, você quer fazer um serviço de bordo em francês no mais alto padrão? Então vem comigo nessa aula, porque eu vou te ensinar, eu vou te falar de um aspecto que vai fazer toda a diferença para que o teu serviço de bordo tenha assim um padrão muito mais elevado. Eu sou a Prof. Cris, sou a prof de francês aqui do Le Décollage, esse canal que está sempre aliando o francês à aviação. E através da aviação e com a aviação e misturado com a aviação, a gente está ensinando o francês para vocês que são dessa área, que desejam ser, que são amantes, não importa se vocês trabalham no solo, nos aeroportos, ou se você é steward, hôtesse de l'air, se você é piloto, enfim. A gente quer mesmo ensinar você a se comunicar bem no francês a bordo de aeronaves, tá bom? E também com os clientes, né? Eu tenho vários alunos que são comissários e várias situações em aeroportos, e assim, os passageiros saem extremamente gratos cada vez que encontram alguém que fale francês no Brasil, dentro de aeroportos e dentro de aeronaves, né? Assim, é uma coisa que não é tão comum ainda. E então, quando eles encontram, eles têm vontade de carregar junto com eles pelo Brasil afora. Então é isso, gente. Hoje eu quero falar para vocês de um aspecto que vai fazer toda a diferença na tua comunicação. Bom, esse elemento se chama article partitif, ou artigos partitivos, les articles partitifs. Ai, prof, não, já tô com vontade de desligar esse vídeo, não vou ter paciência nem saco para ficar assistindo até o final, você falando de coisas gramaticais, de explicações gramaticais. Calma, respira fundo. Não é bem assim. Eu prometo que eu vou explicar de uma forma assim que vai estar muito mais ligada ao sentido das coisas do que a você estar memorizando regras. Promessa, tá? Prometo. Então, por favor, fica até o final. Eu sei que você vai gostar e você vai dar o seu like no final, mas se você quiser, só por confiança na minha palavra, já dá o like para não esquecer. Pode dar like, tá? Se inscreve no nosso canal, a gente vai ficar muito grato. É a maneira como a gente mais quer receber a gratidão de vocês, é através das inscrições, dos likes, dos compartilhamentos, e vocês vão estar ajudando muito o Decolage com isso. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Olha só, esses artigos partitif não existem na língua portuguesa. E eu diria que é exatamente por isso que pode dar tanta confusão na cabeça dos brasileiros, do pessoal de língua portuguesa, né? Sempre que eu falar língua portuguesa, brasileira, toda galera que fala português, que é nativa nessa língua, tá? Ótimo. Então, as pessoas, talvez porque nunca viram isso na escola ou não conseguem encontrar um parâmetro no português, então se embananam, tá? Se embananam. Mas, gente, olha só, eu vou explicar qual o sentido de usar o partitivo. Então, isso aí já é metade do caminho. Quando você consegue determinar a quantidade de alguma coisa, ou você quer determinar, você vai usar uma quantidade precisa. Por exemplo, um copo de água. Copo de água tem uma quantidade precisa, né? Um copo tem uma quantidade aí. Mas existem casos em que eu não quero dizer a quantidade, eu quero água. Eu estou dizendo a quantidade de água que eu quero? Não. E é aí que o partitivo entra. O partitivo entra sempre que você não quiser ou não puder quantificar algo, porque o partitivo, o próprio nome já diz, ele diz respeito à parte de um todo. A gente não sabe exatamente que parte é essa, seja porque não se quis dizer, seja porque não se pôde dizer. Então, por exemplo, se uma pessoa vai comer arroz, ou ela diz, eu quero arroz, ou ela diz a quantidade de colheres de arroz, porque imagina contar os grãos de arroz, é inviável. Os grãos de areia, inviável. Então a gente já, aí a gente vai
quantificar de outra forma, toneladas, colheres, não é isso? Conchas, enfim. Mas vocês estão entendendo. Porém, lá onde na frase em francês existe um partitivo, sabe o que que vai existir no português? Nada. E isso a gente pode virar a chave e dizer assim: poxa vida, se existisse era tão mais fácil para mim. Pensa no contrário. Pensa assim: ah, então isso vai ser um indício. Vai ser um indício para mim. Realmente, quando eu digo eu quero arroz, eu como arroz, eu quero água, não tem nada entre o verbo e o complemento. Não tem nenhum conector. Primeiro indício de que em francês haverá. E esse conector, muito provavelmente, será um partitivo, se a quantidade na frase não está determinada. Tá bem? Então, eu vou agora apresentar para vocês quais são esses partitivos e o momento de encaixá-los na frase. O sentido geral é esse. Então, partitivo é aquele artigo, ou são aqueles artigos que estarão presentes na frase quando eu tenho uma quantidade não determinada. Quando eu tenho a parte de um todo, porém essa parte não está determinada, não está quantificada. Tá bem? Ótimo. Vamos lá? Com certeza, se vocês souberem usar os partitivos, vocês farão um serviço de bordo do mais alto padrão. É impossível uma pessoa usar bem, um estrangeiro, usar bem um partitivo e não ser elogiado por nativo. É impossível, porque brilha aos olhos, sabe? Você sabe lidar com aquela realidade. Isso é muito, muito, muito top. Então, a gente tem 4 artigos partitivos. Nous avons 4 articles partitifs. Quais são eles? Du, de la, de L apóstrofe e de. Quando que eu uso du? Diante de uma palavra masculina singular. De la, uma palavra feminina singular. De L apóstrofe, não importa o gênero no singular, contanto que a palavra que vem depois inicie-se por vogal ou H mudo. E o D, DS, a gente pronuncia D, independente do gênero, se a palavra seguinte estiver no plural. Cris, então peraí. Para eu usar bem os partitivos, subtende que eu preciso ter uma noção do gênero das palavras em francês, não é isso? Sim, é isso mesmo. Então você quer dizer, Prof. Cris, que eu tenho que passar horas, dias, semanas, meses memorizando lista e listas de vocabulário para aprender gênero em francês? Ou eu posso simplesmente usar o mesmo gênero do português para o francês? Nem uma coisa nem outra. Vão existir algumas regras, tá? Eu posso até fazer um outro vídeo trazendo para vocês alguns macetes para ajudá-los a identificar quando a palavra é feminina ou masculina em francês. Em geral, a letra E na posição final é a marca do feminino, mas existem realmente muitas exceções. Então, depois a gente pode gravar um vídeo sobre isso. Mas o que eu quero mesmo dizer é que a gente pode aprender esse gênero das palavras de uma maneira mais, eu gosto de dizer assim, inteligente. Me desculpe aqueles que não gostarem desse termo nesse sentido, mas mais otimizada, sabe? Eu acho que ficar memorizando a lista de palavras não tem nada a ver, e até tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de ficar memorizando essas regras. E assim, olha, eu acho que a gente aprende muito na vida. Eu acho que quanto mais contato você tiver com a língua francesa, mais esse entendimento, mais essa percepção e esse aprendizado vai acontecer, sem você nem sentir, tá? Acho que vale a pena esses macetes? Vale. Mas é com paciência, com tempo, é com contato com a língua, contato oral, contato visual, é ouvindo francês, tudo isso é muito importante para essas percepções irem realmente se alargando dentro de nós, tá? Então, com calma, respirando fundo, seguindo sempre em frente, dá tudo certo, tá bem? Então.
Eu vou agora partir do princípio que você tem essa noção dos gêneros no francês, e aí eu trouxe algumas frases que podem fazer parte da tua vida como comissário de voo na classe executiva, ou na classe, algumas são mais da classe executiva, mas também da classe comercial. Então, essas frases aqui, olha só. Voulez-vous du vin? Então, você está perguntando para o teu cliente se ele quer vinho. Só que você não vai falar voulez-vous vin ou voulez-vous de vin? Ave, prof, mas você é muito exigente. Claro que ele vai entender. Vai, isso eu não tenho dúvida. Mas o teu serviço de bordo não terá um alto padrão. O que que você quer? Que você almeja? Ser entendida ou fazer um serviço de bordo no mais alto padrão? Para isso, você precisa saber usar os partitivos. Eles precisam se tornar amigos do teu dia a dia, tá bem? Como a palavra van é masculina e está no singular, eu vou usar o du. Voulez-vous du vin? Tá bem? O senhor, a senhora quer suco? Voulez-vous du jus? Vale, Cris, mas a jus termina com S, tá no singular? Sim, tá no singular. Jus é assim, se escreve assim, independente do singular ou plural, do gênero da palavra. Voulez-vous du jus? Du jus? Não vou falar ju, não, tá, gente? Senão não vai ter nada de alto padrão. Ju é bochecha. Voulez-vous du jus? De sela? Então você pega aqui o potinho de sal, ou sei lá, pacotinho de sal, né, mostra. Imaginemos a situação, você mostra para o cliente, fala de sel, de poivre, entendeu? Então você não vai perguntar só sel, poivre, não, não é francês. Tem que colocar o artigo partitivo antes. Monsieur, madame, du café? Voulez-vous du café? Est-ce que vous voulez du café? Du, pela mesma razão. Du lait, tá? Aí o cliente pode ser que responda, né? Oui, du lait, s'il vous plaît. Sim, leite, por favor, tá? Ah, o senhor, a senhora, monsieur, madame, est-ce que vous voulez de l'eau? O senhor quer água? Eu não estou perguntando se ele quer um copo d'água, nem uma garrafinha. Eu não estou expressando quantidades. Eu poderia nesse caso, mas eu não estou. Então, eu sou obrigada, obrigado a utilizar o partitivo. E por que o de L apóstrofe? Porque o começa com vogal. Est-ce que vous voulez de l'eau? O senhor quer água? A senhora quer água? Entendido? Muito bem. Um exemplo também aqui. Você vai perguntar para o cliente se ele quer frango ou se ele quer carne, né? No menu. Voulez-vous du poulet ou de la viande? Du poulet, porque poulet é masculino singular. O de la viande, feminino singular. De la viande. Acabou que eu não pensei em nenhum exemplo aqui com o de, né? Voulez-vous, voulez-vous, voulez-vous de bombom? Senhor, a senhora quer bombons? Então, eu botei DS porque bombom eu coloquei no plural, tá? De bombom. É isso. Prof, eu entendi. Entendi. Agora só ficou uma coisa assim confusa para mim. E quando eu ou o cliente determinar a quantidade, no lugar dele dizer eu quero água, ou de eu dizer para ele, né? O senhor quer água? Se eu perguntar, o senhor quer um copo com água, um copo de água? Se tiver essa quantidade, eu também vou usar os partitivos? Não, porque os partitivos são, quando a gente tem na frase, quantidades não determinadas, e sim a parte de um todo. Então, o que que você vai dizer? Gente, depois de uma quantidade determinada, coisa mais fácil do mundo, a gente sempre vai usar a mesma coisa. E que coisa é essa? É o de, de. Acceptez-vous un peu plus de vin? O senhor, a senhora aceita um pouco mais de vinho? Então,
Un peu plus, um pouco mais, é uma quantidade. Se fosse só un peu, seria uma quantidade. Se fosse só o plus de vin, também seria uma quantidade, mais vinho. Então, o partitivo é quando não há quantidade determinada, quantidade precisa. A partir do momento que eu preciso a quantidade, eu vou usar o determinante, a preposição de. Aqui, voulez-vous reprendre un peu de vin? Usei de novo o un peu, né? O senhor gostaria de tomar retomar, né? Tomar de novo um pouco mais de vinho? Então, se fosse um copo de água, aí voulez-vous, não vou repetir para a gente ganhar tempo, né? Un verre d'eau. Por que que eu usei de apóstrofe? Porque o começa com vogal. Então, eu faço a elision. Eu não vou dizer de ou. Não existe. Eu sou obrigada a fazer a elision. Un verre d'eau. Se fosse un verre... Vou botar vinho de novo. De vin. Tá? Então, é isso. Depois de quantidades... Vou voltar aqui para mim. Então, é isso. Depois de quantidades determinadas, a gente sempre vai usar, ou quase sempre, a gente vai usar a preposição de. Quando não existe uma quantidade determinada, a gente vai usar um partitivo, que são esses que eu já falei para você. Ou de lá, de L apóstrofe ou de. Prof, para concluir, eu só tenho uma dúvida. A gente só usa os partitivos em contextos de comida e bebida? Não, não. A gente também pode usar para outras coisas, coisas abstratas. Ela a de la patience. Ela tem paciência. Ela a de la patience. Aí, se eu digo assim, ela tem muita paciência, eu vou dizer ela a beaucoup de la patience? É isso que eu vou dizer? Não, porque beaucoup é uma quantidade que está determinada dentro da frase. E o que que eu uso depois de quantidades determinadas? De. Ela a beaucoup de patience. Não, ela tem pouca paciência. Ela a peu de patience. Entenderam? Se vocês dominarem esses partitivos, se vocês dominarem o uso da preposição de depois de quantidades expressas, quantidades claras dentro da frase, com certeza vocês farão um serviço de bordo de alto padrão, tá bem? E conte conosco para isso, através desta, mas também de muitas outras aulas que a gente vai trazer para vocês. Então, segue a gente nas nossas redes sociais, deixa o like, compartilha e a gente se vê na próxima aula. É sempre muito gostoso estar aqui gravando aulas para vocês, amigos comissários, amigos da aviação. Bisu da Prof. Cris, a gente se vê nas redes sociais, nas próximas aulas. Bisu, au revoir!